Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Karma, todos já ouviram falar nisso? Karma é uma palavra sânscrita, que quer dizer ação. Essa é a tradução. Muitas vezes ela pode ser traduzida como trabalho, mas ela, no Ocidente, ficou conhecida como a reação, né? E principalmente uma reação ruim, que na verdade, na filosofia da Índia, não quer dizer algo ruim, porque algo ruim seria vikarma. São 3 palavras: karma, vikarma e akarma. Akarma é algo que você faz que não produz nenhum karma, nem bom, nem ruim. Não, é neutro. Karma são coisas geralmente boas, sabe? Um karma, um bom karma. Agora, quando é uma coisa ruim, aí é um vikarma. Mas no Ocidente a gente usa só uma, que é o karma, para tudo, tanto bom quanto ruim. Então, vamos ver, de acordo com a filosofia védica, que é de onde saiu esse conceito de reação, eles colocam que tudo que você faça na sua vida vai gerar uma reação. E você vai ficar preso a essa reação. Você fica, de uma certa forma, preso tanto na boa quanto na ruim. Um karma é sempre um karma. Por isso que eles gostam mais de atividades akármicas, que seriam aqueles serviços no templo que eles acham, né, na teoria deles, que isso não produz nenhum karma, nem karma bom, nem karma ruim. O que produz karma bom para eles é você ajudar os pobres, ajudar pessoas necessitadas, trabalhar com alguma instituição de caridade, tudo isso te daria um bom karma. Você roubar, você abusar, isso geraria o vikarma, né? O mau karma. E se você prestar serviços devocionais a Krishna, a Vishnu, a Shiva, qualquer que seja o semideus ou Deus, você não adquire karma. Não há um karma ali. Aquilo é exemplo. Essa é a filosofia védica. Mas agora o Ocidente adotou isso. Eles nunca estudaram a filosofia védica. Só para vocês saberem, quando eu falo sobre filosofia védica, eu estudei durante 15 anos profundamente a filosofia védica. Então, eu sou formado nessa filosofia. Então, antes das pessoas começarem a querer discutir esse assunto, entenda que eu estou dando uma aula sobre cultura védica, sobre a filosofia védica, tá bom? Não estou aqui com achismo, eu não acho nada. Estou falando da filosofia. Mas nós temos que analisar essa filosofia védica entrando no Ocidente, assim como um pedacinho dela, assim, incompleto. A filosofia é incompleta. Então você vai pegar essa filosofia e vai engrandecê-la com seus achismos. Eu acho que karma é isso, eu acho que é aquilo. Bem, dentro da filosofia védica, essa é a concepção. Agora, qual é a posição racional? Porque temos que usar a inteligência não achando, não, analisando e chegando a conclusões racionais.
Primeiro, se o karma foi criado por uma divindade, tem que ser algo muito bem pensado e inteligente. Não pode ser algo que não funcione. A lei do karma, se você analisar bem, ela tem tantos buracos que não pode ser bem assim. Eu, quando falei da filosofia védica, eu dei uma concepção geral, tá? De como é vista, né? Você pode até analisar isso do ponto da física, né? A pessoa que faz uma boa atividade, por exemplo, ela joga flores ou ela dá sorrisos para outras pessoas, ela recebe sorriso de volta. Ela joga flores, as pessoas vão jogar pétalas de flores de volta. Agora, se ela manda uma pedra, alguém vai mandar uma pedra de volta. Ou se você mesmo jogar a pedra para o alto e ficar olhando, ela pode cair na sua cabeça. Então, dentro da física, faz sentido. Agora, já quanto a uma atividade espiritual não gerar karma nenhum, também pode fazer um pouquinho de sentido na física. Porque quando você está lá dentro do templo, fazendo toda aquela adoração, você não está nem jogando flores nem pedras. Então você pode não estar gerando nada. Assim como uma pessoa que faz uma oração, ela pode achar que está fazendo alguma coisa, mas não está fazendo. A pessoa está na guerra, guerreando, e outra está em casa orando. Quem é que está fazendo alguma coisa? Quem está no campo de batalha. Quem está em casa orando não está fazendo nada, porque oração não vai desviar a bala de ninguém. Então, temos que chegar a esses pontos em comum para que a gente possa continuar desvendando esse mistério. Então, vamos lá. Então, se o karma pode ser um castigo, a pessoa fez uma coisa errada, aí ela vai ser castigada. Eu acredito na física, na reação lógica. Por exemplo, uma pessoa sai na rua com o carro, xingando todo mundo, daqui a pouco vem alguém e dá um tiro nela. Aí você diz, foi o karma. Foi uma reação do comportamento errado que ela estava tendo. Então ela recebeu um tiro como reação. Lembra que eu falei que a palavra karma quer dizer ação? Então a pessoa recebeu a consequência da ação dela. Entendemos aí, né? Uma pessoa que sai dando sorriso, elogios, recebe elogios de volta, certo? Agora, essa pessoa que fez alguma coisa errada, nessa vida, no momento, pode existir uma reação. Mas essa reação não vai estar guardada na geladeira, nessa vida. Por exemplo, hoje eu estava de mau humor, saí cuspindo na cara das pessoas. Daqui a um mês, eu não estou mais enlouquecido, não cuspo mais em ninguém, saio nas ruas, não tenho mais nenhuma reação. Aí alguém vai dizer, não vai pagar pelo seu crime de ter cuspido aquele dia? Não. Se alguém lá na hora se doer e cuspir de volta, sim. Mas se ninguém se manifestou, não. Não vou receber uma cusparada 10 anos depois. Pode ter uma coincidência de alguém cuspir em mim e alguém que está ao meu lado dizer, viu? Você cuspiu, agora foi cuspido. Mas isso é uma coincidência. Agora, a lei do karma, muita gente coloca ela como, por exemplo, uma pessoa que é pobre nessa vida, na vida passada foi um explorador financeiro, um ladrão. Isso é um maior absurdo. Eu vou explicar por que é um absurdo. Primeiro, se essa lei existe e ela é uma lei inteligente, criada por uma inteligência, ela não pode ser burra.
Não pode ser uma lei burra. Agora, quem já treinou cães, eu quando tinha 15 anos, estudei muito sobre adestramento de cães, que eu gostava muito de exposição de cães, essas coisas, criação de cães, eu aprendi que num cão, por exemplo, o cão está aqui, do meu lado. Aí eu saio. Quando eu saí, ele roeu o pé da mesa. Mas eu não vi. Eu não vi que ele roeu. E depois eu fui lá, vi que ele tinha roído e consertei. Lixei, pintei, pronto. Resolvi o problema. Aí, 5 dias depois, me dá um ataque e eu resolvo brigar com o meu cachorro por ele ter roído o pé da mesa. Só que tem um problema. Ele não lembra mais. Ele não sabe. Assim como nós não lembramos em outra vida. Você lembra da sua vida passada? Não lembra. Você pode inventar um monte de coisa, mas não lembra. Então, o cão, ele vai ser castigado. Eu vou pegar ele e vou castigá-lo. Vou colocá-lo num quarto trancado, escuro, sem comida, um dia. Aí depois eu vou lá e tiro ele do quarto. Qual o propósito daquele castigo? Qual o propósito? Na cabeça do cachorro, ele não tem a menor ideia do motivo que ele foi castigado. Como é que ele vai se retificar? Como ele vai aprender alguma coisa? Não vai. A mesma coisa. Vamos supor, eu nessa vida nasci pobre. Eu não sei o que eu fiz na vida passada. Como isso pode ser um castigo absurdo de punição, assim, sem nenhum... Porque uma pessoa, quando é punida, ela sabe o motivo da punição. Um ladrão, ele está preso, ele sabe por que ele está preso. Então, ele pode se retificar. Mas agora, se você pega um cara na rua e pega ele pelo pescoço, vem que você está preso. Mas por quê? Não interessa. Você vai saber por que depois. Joga ele lá dentro, tranca ele, deixa ele lá 5 anos. Aí um dia você vai lá e solta ele. E aí? Ele aprendeu alguma coisa? Não, ele não sabe. O cão, ele vai roer outro pé de mesa? Vai. Porque ele não sabe por que ele foi castigado aquele dia. Então você não retificou. O certo seria eu ver que ele mordeu a mesa, o pé da mesa, pego ele, mostro ele e falo com ele firme. Não vou bater, não vou assustá-lo, nada disso. Vou simplesmente, no tom de voz, ele não entende tudo que eu falo, ele entende algumas palavras. Mas o meu tom de voz, ele percebe que ele fez alguma coisa errada. Aí você vê que eles sempre abaixam a cabeça. Ele sabe que ele roeu o pé da mesa, porque você está mostrando para ele. Então, se a lei do karma fosse real, essa lei de vidas, alguma coisa seria mostrada a nós. Na sua vida passada, você foi um explorador, pediu dízimo a todo mundo e comprou carros de luxo. Aí você, agora eu estou sofrendo, você vai aprender. Aí a lei do karma faz sentido. Quando ela seria feita para retificar. Mas isso não quer dizer que essa é a minha opinião. Se nós entrarmos na opinião de cada um, agora vamos abrir uma brecha, karma não funciona dessa forma. Karma é outra história. Karma, como eu falei, é a física. Eu dou sorrisos, recebo sorrisos de volta. Eu jogo pedras, eu recebo uma pedrada de volta, com certeza. Ponto. Não tem karma acumulado para o futuro. Eu estou com o meu karma acumulado, vou passar 10 vidas pagando. Isso é a coisa mais absurda, uma especulação, não tem nenhum embasamento filosófico sequer nisso. Porque primeiro você tem que provar que existe uma vida depois dessa, para depois falar disso. Você não pode simplesmente jogar as coisas assim, como se isso fosse um fato.
Não sabemos. Dentro da lira, nós somos honestos, já falei. Não sei o que acontece depois da morte. Pergunte para um Exu honesto, ele vai dizer a mesma coisa. Ele vai dizer, não sei. Não sei. Ninguém sabe. Quem diz que sabe está te enganando. Quem diz que tudo é fato, tudo é absoluto, está te enganando. Por isso que às vezes eu não entendo certas pessoas ficam indignadas com as coisas que eu falo. Eu digo de cara, nada é absoluto. Eu estou aqui argumentando, colocando possibilidades. Não estou afirmando nada. Não digo para vocês, Jesus é a única forma de se ir para Deus. Eu não falo essas coisas assim. Porque isso é pregação. Eu não estou aqui pregando. Eu estou na posição de professor, ensinando filosofia, ensinando a quimbanda euro-brasileira, ensinando a verdade sobre os Exus, a energia. Isso, cada um tem a sua experiência. Pode falar o que quiser, vamos debater. Agora, não pode chegar com uma pedra na mão e jogando, senão vai pagar karma. Esse é o karma. Então, vamos debater, vamos dar a opinião com respeito. Eu digo que é mistério, não sabemos de tudo. Nem temos condições de saber de tudo. Mas podemos usar a lógica, a razão. Não podemos ficar viajando na maionese. Sabe como é aquele cara que acha que tem vida ou tem outra vida? Ele vai enchendo, vai abrindo o leque de milhões de possibilidades. Depois se enrola todo. Eu conheço o plano físico e o plano astral. Só. No astral é a morada dos Exus. Se eu trabalho com o plano astral há mais de 50 anos, então eu devo saber alguma coisinha dele, certo? E eu devo saber alguma coisa de Exus. Porque lá é a morada deles, dessa energia. Então, quando eu falo com conhecimento de causa, de experiência. Não é de livro, não é de que um pai de santo me contou, não é nada disso. Então, não fiquem indignados quando eu falar. Porque se eu estou falando para vocês, é com todo carinho e com o intuito de fazer vocês pensarem também e usarem um pouco da massa cinzenta. Usarem lógica, usarem ciência, usarem realidade e não ficarem viajando em maionese, achando que os Exus são fantasmas, pessoas que morreram e voltaram. E isso, primeiro você vai ter que me provar que pessoas que morrem podem voltar para atuar no nosso plano. E aí depois a gente continua. Porque pelo que eu sei, vou repetir, Exus não são pessoas mortas, Exus são uma energia que elas não têm vida própria. Elas não têm atuação própria no nosso mundo. Elas precisam de uma pessoa para fazer a simbiose e interagir. Portanto, em cada Exu que você vê, tem muito do próprio médium lá naquele Exu. Porque o Exu é a esfera de energia que, acoplada a um ser humano, se torna um ser especial que transmite algumas mensagens e alguma sabedoria. É só isso. Não é o espírito do vovô que encarna em você. Seria um encosto, não seria Exu. Então, aqui na Europa nós usamos daimons, mas no Brasil eu prefiro usar o Exu para o deleite dos afro-brasileiros, todos os segmentos. Aqui eu uso o daimon. Eles são daimons, são seres do polo negativo que atuam na escuridão, na noite, e tem esse aspecto de absorção de energias. Pronto. Agora, ele atua sozinho? Não.
Não vai aparecer um Exu na sua frente. Ele vai entrar em você, no médium, e o médium junto com eles é que vão dar toda aquela sequência, aquele trabalho em comunhão, em simbiose. Então entendam isso de uma vez por todas, parem de falar besteira e de pensar besteira. Sabe, o Exu tal era o meu tio, o Exu tal foi o comendador Carvalho, foi o Duque de Bragança. Isso é tudo brincadeira. Isso não é verdade. Então eu quero que vocês entendam que o trabalho que você faz com o Exu tem muito de você lá. Tem muitas coisas suas. E isso não é nenhum problema. Está em você e nele. Né? Se ele sai, você não é capaz de fazer as coisas que ele faz. Então eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Salve o Reino da Lira.